conexão real. O apóstolo Paulo, no final da carta aos Romanos, no capítulo 16, manda uma série de saudações a muita gente. E é interessante que ele manda com uma orientação de que todos venham se saudar com um beijo santo, algo tão amoroso e profundo, e ele dá uma lista anteriormente de todos os nomes das pessoas ali envolvidas. Detalhe, ele nunca esteve em Roma. A pergunta é como é que alguém pode ser tão amoroso à distância com gente que nunca viu? Que coisa interessante, precisamos de conexão de vida e do coração, e essa conexão, mesmo à distância, pode ser real. Muita gente está do lado do outro sem qualquer conexão, mas com Deus na sua vida e amor no coração, aí sim nós temos real conexão. Olá, seja bem-vindo a mais uma celebração online da IBNU. Lá em Filipenses 4:4, nós lemos: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Queria te convidar a vir compartilhar dessa alegria conosco em mais uma celebração e adoração ao nosso bom Deus. No último domingo nós tivemos um evento muito importante que já faz parte do calendário da IBNU. Uma vez por semestre nós fazemos os projetos do reino. E o que são os projetos do reino? São os projetos que a IBNU tem apoiado e que as pessoas têm se disponibilizado para participar da expansão do reino de Deus e para abençoar a vida das pessoas. Você pode ver aí que nós tivemos vários projetos representados, projetos de ação em causas humanitárias, projetos de apoio a pessoas em situação de risco, projetos com jovens, com crianças, com adolescentes, com homens, com mulheres, projetos na área de música, projetos na área missionária. Vários projetos estavam representados ali e nós tivemos a alegria de conhecer e poder se integrar cada vez mais com cada um deles. Então nós convidamos você para da próxima vez, quando nós anunciarmos que vamos ter projetos do reino aqui na IBNU, vir fazer uma visita no nosso espaço, conhecer os projetos, se envolver, se engajar. Caso você esteja longe, caso você esteja nos acompanhando apenas aqui na IBNU Online, entre em contato com a Conexão para conhecer os projetos que a IBNU tem feito tanto aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no Brasil e também em alguns lugares do mundo. De repente tem alguma coisa aí perto de você que você pode ser também um canal de bênção. Vem participar com a gente. Posso ouvir um som de
Hoje nós vamos participar da celebração da Ceia do Senhor. Então você aí na sua casa, prepare os elementos, o pão e o vinho, e mais tarde nós vamos juntos relembrar o sacrifício de Jesus e o que Ele faz nas nossas vidas. Vem com a gente. Olá, nesse momento de gratidão eu gostaria de falar um pouco sobre a viagem missionária que os jovens fizeram. Gostaria de agradecer pelo Integ Games que a gente teve, que é muito bom sentar, jogar, conversar com as pessoas. Gostaria de agradecer também pelo Geek da Baixada Santista que a gente teve ontem. Foi um momento muito especial, um momento onde a gente pôde conversar e rir um pouco e ficar junto. Então, esses são os meus agradecimentos de hoje. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Olá, chegamos no momento de intercessão. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de podermos chegar até o Senhor para clamar pela vida de cada um de nós e principalmente, Senhor, pela vida dos nossos irmãos missionários que estão colocando sua vida em risco por amor a Ti, por amor à pregação da palavra. Nós clamamos pelo avanço do Evangelho, que o Evangelho continue
confrontando nossas vidas, nos tirando da zona de conforto, para que também estejamos falando de Ti através das nossas atitudes em casa, no trabalho, na rua, que todos venham sentir a presença do Teu Espírito Santo na nossa vida. Te peço que continue nos livrando do mal, da violência, orientando o governo, orientando as autoridades, para que o Teu povo seja guiado e conduzido com sabedoria e que tenhamos paz e proteção. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e que o Teu carinho, o Teu amor excede tudo que podemos pensar. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. No nome de Jesus que clamamos. Amém. A IBNU tem trabalhado para preparar um espaço novo, um espaço de reuniões onde nós vamos ter atividades não apenas aos domingos, como tem sido praxe da IBNU presencial aqui na cidade de São Paulo, mas também durante a semana podendo desenvolver outras atividades, outros eventos e abençoando muitas pessoas através das ações que ela tem
desenvolvido aqui na cidade de São Paulo. E por isso nós estamos caminhando para a compra das cadeiras do novo espaço. Esse é um espaço, um salão maior, um salão amplo, onde teremos lugar para 450 pessoas, e nós estamos comprando nesse momento cadeiras para preencher esse espaço ali no salão. E nós convidamos você a ser nosso parceiro nesse projeto, nessa campanha das cadeiras que estamos lançando aqui na IBNU. O valor é um valor de R$ 120,12 como o valor de identificação, para que a gente possa saber que é para a campanha das cadeiras. Então contribua, participe, compre aí a sua cadeira, para que a gente possa abençoar a vida de muita gente através do espaço novo da IBNU. Deus seja louvado nesse novo dia, e você, meu convidado agora, para refletir sobre aquilo que a palavra de Deus tem a dizer sobre a nossa vida. Como é que a gente deve se conduzir à luz daquilo que Deus tem a nos dizer. E hoje a nossa reflexão, nossa mensagem para a vida, para o coração, será baseada no Salmo de número 133. Que decepção! Tanta polarização. É isso aí. Vamos ver a importância da união no texto bíblico. E eu convido então você a ver comigo aqui o Salmo 133, que é um Shir HaMa'alot, ou seja, um cântico de peregrinação, um salmo davídico, que diz assim, o hebraico vai dizer Himnema tov umanaim shevet achim gam yachad. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Este salmo extraordinário é um salmo que faz parte daquele conjunto de salmos que eram chamados salmos de peregrinação, ou salmos de subida. Algumas versões chamam de salmo dos degraus. O que acontece no livro de Salmos? Na verdade, nós temos 5 livros. Esses livros são livros que são coletânea de cânticos de perfil individual ou comunitário, que são reunidos como uma espécie de inário do antigo Israel. E acontece que, posteriormente, já na época que o povo voltou do exílio, nós vamos ver que esses diferentes livros foram reunidos para se tornar esse livro de Salmos completo que nós conhecemos. E desde o Salmo 120 até o Salmo 134, portanto 15 salmos, são salmos que celebram o fato de que os israelitas, vindo de diversas partes da nação, iam adorar a Deus em Jerusalém nas 3 famosas e mais importantes festas que Deus tinha instituído e tinha ali claramente convocado o povo a subir a Sião, a chegar ao templo em Jerusalém para adorar na época da Páscoa, que é Pessach, na época do Pentecostes, que é Shavuot, e também na época de Tabernáculos, ou Festa das Cabanas, que é Sukkot. Então você pode imaginar aquela multidão, aquelas pessoas que estavam indo para adorar a Deus naquelas festas especiais que celebravam o Senhor. Agora você pode imaginar comigo um peregrino saindo da região norte da terra de Israel, e na época então
do Antigo Testamento, época aí que marca particularmente o pós-exílio, já que quando a gente lê o Salmo 137, que está aí pertinho, fala da lembrança do que eles sofreram lá na época do Egito, na época do exílio, na verdade, não o Egito aqui nesse caso. E aí nós vamos imaginar esse peregrino chegando lá, vindo de uma região totalmente diferente para estar ali em Judá e no sul. Para que a gente leia isso com mais clareza, eu faço questão de ler o mesmo texto que nós vimos do Salmo 133, na versão da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que ficou um texto bastante claro e muito adequado para o nosso entendimento. O que o texto diz? Nós lemos: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Deus eterno dá a sua bênção à vida para sempre. Nós podemos ver aí um poema, falando dessa união fraternal. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que talvez fosse uma referência ao ajuntamento do povo nas primeiras festividades depois de uma época de muita crise. Alguns chegaram até a sugerir que poderia ser em outro momento, mas como nós dissemos, é mais razoável que se entenda que é no momento pós-exílico. A palavra que aparece aí, que nós vemos que o povo viva ou conviva em união, é literalmente, no hebraico, sentar-se, assentar-se. A palavra que aparece ali, que se diz shevet achem gam yachad. E poderia até se falar de um estar em ajuntamento temporário. Talvez o Salmo tenha sido escrito exatamente para encorajar aí os exilados que voltaram para Jerusalém. Essa união entre o povo de Deus era sempre um sonho. E aqui nós temos algumas coisas muito valiosas para a gente poder entender sobre o assunto. Para compreender muitos trechos da Bíblia de maneira correta, nós às vezes temos que olhar coisas importantes na questão da literatura. Às vezes o mais importante é ver questões que são de ordem linguística. Às vezes o ponto fundamental para entender um texto tem a ver com o entendimento, digamos assim, dos aspectos culturais, Às vezes o fator mais significativo é de ordem histórica. E olha que coisa interessante, nesse caso, além dessas questões que nós falamos das palavras hebraicas, do que nós temos no contexto histórico, aqui é determinante, atenção, conhecer a geografia da terra de Israel. Você viu lá, o Salmo é tão pequeno, mas ele vai mencionar para a gente algumas coisas que chamam a atenção. Ele vai falar do Monte Hermon, ele vai falar de Sião, ele vai mencionar um orvalho que cai, ou seja, essas referências que são importantes, elas dizem respeito a detalhes que têm a ver com o relevo e o clima da terra de Israel. E olhando para aqui, nós vamos agora tentar entender o que está acontecendo. Então veja lá. A terra de Israel, que é um pedaço de terra tão pequeno ali no Oriente Médio, num ponto de confluência importante desde a antiguidade, ela tem assim um mosaico climático impressionante. Em Israel você pode ver praias tão bonitas como as praias do Nordeste do Brasil. Você pode ver montanha cheia de neve como você encontra em lugares como na Europa. Você pode ter um clima numa região um pouco mais elevada, semelhante ao que a gente vai encontrar na Itália e na França.
E você pode ter 3 tipos distintos de deserto, com uma temperatura que pode chegar perto dos 50 graus centígrados, e o lugar mais baixo da terra, junto ao Mar Morto, que não está longe da região montanhosa de Jerusalém, que tem perfil próprio. Então é impressionante ver um território que é metade do tamanho da Suíça, do tamanho do estado de Sergipe, metade do estado do Rio de Janeiro, com uma diversidade impressionante de paisagens e de clima. E aqui o que nós temos? Nós temos a área central da terra de Israel, onde está Jerusalém, que está junto ao deserto da Judéia. Quem sai de Jerusalém na direção de Jericó ou do Mar Morto, logo vai encontrar ali o deserto, que em tempos de estiagem é um deserto total, um deserto mesmo, com completa aridez, com alguns pontos, né, diferenciados ali, por exemplo, como Jericó, que é um oásis no meio do deserto. E então essa região é exatamente o lugar onde está Jerusalém, que poeticamente é chamada de Sião, né? Lembre-se de que tantas vezes na Bíblia se fala de Sião, ou de a filha de Sião, que é uma referência de modo geral, às vezes a nação como um todo, às vezes a região de Judá, mas principalmente a região de Jerusalém. Bom, em Jerusalém é que nós temos lá a famosa cidade de Davi, exatamente onde vai ser consolidado o reinado ali de Salomão, e onde vai ser construído o templo do Senhor, né? É a cidade do nosso Deus, o chamado seu santo monte, nas palavras do Salmo 48, ou seja, é o centro religioso da terra de Israel. Aliás, é até interessante ver, né, que Jesus concentra, por exemplo, no Novo Testamento, o seu ministério exatamente no norte, na região da Galileia, enquanto que Jerusalém é um lugar para onde Jesus vai esporadicamente nas festas, né? Ele não está concentrado no seu ministério no centro religioso da nação. E o que acontece? Jerusalém não só é a cidade especial, mas está ligado à tribo de Judá, né? E está ligado ao reino do sul. Quando o reino de Israel vai ser dividido no norte, ficando a capital que vai se consolidar em Samaria, né, desde o ano 930 a.C., e o reino do sul de Judá, você tem assim uma distância entre os dois. Nós tivemos até a história de guerra entre os dois reinos e uma distinção completa e total, de modo que, do ponto de vista religioso, tudo que acontece no Reino do Norte é olhado com desconfiança por quem está em Judá, por quem está em Jerusalém, né? Essa coisa de desprezo em relação à região muito clara, né? Quando se fala, por exemplo, aquilo que a gente vai ver lá, desde Isaías capítulo 9, né? Aquela coisa da Galileia dos gentios, né? Aquela região meio assim, cheia de suspeita, um lugar assim que a gente não pode confiar muito. O Reino do Norte é um reino apóstata. Lembre-se lá dos bezerros de ouro que foram colocados lá em Dan, no extremo norte, também em Betel, de modo que não se espera nada de bom do que nós temos lá. Mas, curiosamente, o que acontece do ponto de vista geográfico, voltando à nossa referência, a coisa ali é outra história. O que nós vamos ter no Reino do Norte? Na região norte, na região em torno da Galileia, e até mesmo, né, a parte que está acima do Mar da Galileia e vai até a região ali da fronteira com a antiga Fenícia e também com a terra dos arameus, a Síria. Ali nós vamos encontrar uma região muito fértil. Aí você entende por que floresceu tanto o culto a Baal. Ali você vai encontrar uma região com bastante chuva e uma região com
muito mais água verde e que tem um contraste significativo com o que acontece na parte centro-sul da terra de Israel. E aí nós vamos ver a história do Monte Hermon. O que nós temos no Monte Hermon? Você imagina só, num lugar desértico como é aquela região, Monte Hermon é um monte que tem 2.814 metros de altura no seu ponto mais alto, que fica quase o ano todo cheio de neve. Você não pode imaginar, talvez, mas até hoje o Monte Hermon tem até uma estação de esqui que é frequentada no inverno. Quem diria, né? Quanto que mais ou menos a umas 2 horas de carro do Monte Hermon você pode chegar junto ao Mar Morto, numa temperatura que se aproxima de 25, 30 graus, enquanto a temperatura lá no alto do Monte Hermon está negativa e as pessoas estão esquiando. Olha que coisa impressionante. Então, diante desse cenário, o Monte Hermon, né, que é o ponto mais alto da região, você vai poder ver assim o relevo da terra de Israel, como esse monte é elevado, mais alto do que as montanhas na região de Jerusalém, que tem 800 metros de altura, ou as montanhas de um pouco mais de 900 metros na região da Samaria, e o Vale do Jordão descendo com nível abaixo do nível do mar, né, chegando a 220 metros na Galiléia e a mais de 400 metros na região do Mar Morto, uma coisa impressionante essa configuração. E aí, olhando para o Monte Hermon, das suas neves, daí é que nós temos todo um caminho diferente do Monte Hermon, que traz derretimento da neve e fontes de águas que vão chegar ao Rio Jordão, que literalmente em hebraico é o rio que desce, e Yarad, que dá a palavra Yarden, e aí nós temos toda essa realidade de água fundamental numa região desértica que desce para trazer ali algum tipo de esperança de vida maior para a região sul desértica. Então veja que coisa impressionante. Além disso, nós temos um elemento muito interessante que aparece no texto bíblico, que é exatamente essa referência a um orvalho, né? Ou seja, que história é essa de orvalho? Tem a ver, né, com essa umidade, esse orvalho especial, a palavrinha hebraica tal, né, que é soprado por um vento suave desde o norte e traz aquela umidade adequada que tira a sequidão do ar, que chega até mesmo à região de Jerusalém e da parte sul da terra de Israel. Que coisa impressionante! Entendendo isso, e você pode aí contemplar e ver todas as referências, né? Você viu aí como é que é a fonte de água, como é que é a foto do Monte Hermon, como é que é a Galileia, o contraste com o deserto, né? E aí, então, nós vamos ver como esse salmo vai destacar essa unidade que é comentada no texto, falando desse orvalho refrescante que descia lá desde o Monte Hermon e chegava a Jerusalém, e como isso é tão importante, tão valioso, já que também na região sul, né, Jerusalém ainda chove um pouco mais, mas ali em volta, na região desértica, quase nós não temos nada. Então, o que é que está em vista? O que é que o Salmo quer nos ensinar? E vamos então observar como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Literalmente, quando eles sentam juntos. O reino dividido, o que está em vista aqui? Se o texto está falando dessa situação, é que ele está em contraste, né, com essa situação de decepção, onde a gente sempre vê muita polarização, e não é diferente na história bíblica. Você vê essa polarização e divisão entre os israelitas, entre o reino do norte e o reino do sul, entre as tribos. Você vai ver entre os primeiros discípulos de Jesus na igreja primitiva. Quer dizer, sempre isso é um desafio que o povo de Deus tem que enfrentar.
Isso é muito importante porque isso dificulta muito o serviço no reino de Deus, dificulta muito o trabalho da missão, prejudica de maneira extraordinária não só a comunhão, mas até mesmo o engajamento adequado na missão do reino de Deus. Aliás, como existe divisão e polarização no reino de Deus até hoje. Então, o que é que nós vamos descobrir e perceber aqui? O que o texto quer destacar para a gente quando ele vai falar sobre isso e vai falar como esse óleo precioso era derramado sobre a cabeça e descia pela barba até a gola das vestes do sumo sacerdote, mencionado aqui a figura de Arão. A união do povo de Deus aparece aqui, então, de duas formas muito claras. A primeira, que merece destaque, é o quê? O azeite especial de consagração que era derramado aí, né, sobre a cabeça do sumo sacerdote e se espalhava pelo corpo até a gola das vestes. Você vai ver essa referência especialmente em Êxodo 29, em Levítico capítulo 8, mostrando que do ponto de vista daquilo que Deus deseja, essa unidade ela era vista como sagrada, difícil, rara, abençoada, e especialmente quando isso tinha o objetivo de atingir toda a sociedade, todo o povo de Deus. A imagem de unidade que a gente vê aqui, né, é que esse azeite, né, você pode imaginar, você vai ver aqui a figura do sumo sacerdote, né, como é que ele tinha suas 8 vestimentas. Esse óleo atingia aqui nas ombreiras as 2 pedras de ônix que traziam o nome das 12 tribos. Então você pode imaginar aí essas vestes que falavam de justiça e misericórdia de Deus para com seu povo, o óleo derramado, né, o sumo sacerdote tinha lá aquela mitra com a coroa de ouro, e tinha, né, escrito santidade ao Senhor, e tinha ali o seu peitoral, né, com o nome das 12 tribos, e também o colete sacerdotal. Você imagina aquele azeite, né, perfumado, diferente, sendo derramado. Ou seja, não pode haver isso que é uma decepção. No reino de Deus, polarização e falta de tolerância e de união, que é tão grave, que o Salmo, né, refletindo essa realidade que acontecia entre o norte e o sul da terra de Israel nos tempos antigos, ele vai dizer para a gente: pessoal, vocês já viram o que é aquilo que é mais sagrado que vocês podem conhecer? Aquilo que vocês conhecem como referência da coisa mais santa que existe? Então vamos lá, né, pensando no tabernáculo, pensando no templo de Jerusalém. Aliás, né, esse salmo era para ser cantado quando o pessoal estava chegando no templo. Então, quando você chega no templo, então você entra lá, tem aquela primeira área, né, externa, onde todo mundo podia entrar, né, que a área que vai ser chamada de Pátio dos Gentios. Depois você tem uma área interna ali onde as mulheres entravam. Depois tem a outra área onde estavam os levitas e os homens. E aí no edifício propriamente dito, né, você tem o lugar santo e o lugar santíssimo, e só o sumo sacerdote, numa única vez no ano, no dia, né, da expiação, no Yom Kippur, ele podia entrar no Santo dos Santos para fazer expiação pelo povo. Pois é, exatamente a figura do sumo sacerdote que aparece aqui, recebendo o azeite, o óleo perfumado especial dedicado a ele, é que é evocado para dizer o quanto é importante do ponto de vista de Deus, da determinação divina, como essa união é desejada. Então você pode imaginar o tamanho do pecado, do erro, quando nós criamos divisão no povo de Deus sem razão. Claro que se nós temos alguém rompendo com a verdade de Deus, rompendo com aquilo que é essencial na fé, entrando por um caminho de rota de colisão com aquilo que é essencial, é claro que a gente não pode concordar com aquilo que está errado, mas a atitude de desunião,
desunidade, falta de unidade é uma verdadeira derrota espiritual no reino de Deus. Então, aqui aparece claramente, né? Puxa, como é bom, como é bonito, como é agradável quando os irmãos, ainda que eles não se enxergassem como tal e não quisessem ressaltar isso, venham a estar juntos, a conviver em união, que isso é tão especial, tão valioso como o azeite sagrado que desce, né, aí sobre a cabeça de Arão, do sumo sacerdote, e se espalha pelas suas vestes, que falam de justiça e de misericórdia para com o povo de Deus. Não há como fugir da verdade, da absoluta necessidade da unidade. Então, como podemos ver, essa unidade é referência extremamente importante no ensino desse salmo e chama a nossa atenção. Eu acho até interessante que a gente está comentando aqui, falando sobre isso, né? E de repente, quando eu vi aqui, até caiu, né, um livro falando da missão do povo de Deus que derrubou o azeite que veio da terra de Israel aqui, mostrando para a gente que realmente esse negócio é um desafio, né? O negócio aconteceu meio que sem querer aqui, mas acabou exemplificando exatamente o que a gente está entendendo das Escrituras com mais clareza aqui. Mas muito bem, quando a gente continua lendo esse tão pequeno e tão importante e impactante salmo, aqui, o 133, nós vamos ver a sequência, né, que o texto nos apresenta quando nós vemos o quê? Né? O final do salmo, que vai dizer que é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida de maneira permanente, da vida que perdura, da vida para sempre. E aí agora a gente começa a entender o cenário de maneira mais clara. Então veja lá, não só a união, a unidade aqui entre o norte e o sul, entre a região do antigo reino de Israel e a terra de Judá, entre tudo aquilo que está em volta da região da Galileia e de Jerusalém, é valiosa e importante. E não só isso, tem um destaque especial, como é importante ver que, por incrível que pareça, nós temos uma realidade geográfica e climática que tem muito a nos ensinar sobre o valor disso. O que realmente acontece nesse cenário? Do ponto de vista histórico, como a gente mencionou, a gente vê que o pessoal, particularmente de Jerusalém, da região de Sião, né, que se percebe como o centro espiritual religioso da nação, não tem nenhum tipo de apreciação por quem vem lá dessa região, desses vilarejos do norte, especialmente dessa área ali que tem a ver com a região da Galileia, não muito longe do próprio Monte Hermon. Mas qual que é a coisa interessante? Enquanto esse orgulho espiritual toma conta de maneira indevida do pessoal que se sente administrador da espiritualidade, daquilo que envolve aquilo que tem a ver com a bênção de Deus, acontece algo extremamente curioso e interessante. Essa região, que é seca, que é árida, tem toda a sua vida por causa da água tão fundamental que desce do norte. Então, a questão é a seguinte, o pessoal de Jerusalém, ou turma de Judá, ou gente espiritual aí do deserto, vocês nunca perceberam que até a água que chega no deserto de vocês, né, que vem do famoso Rio Jordão, desse rio que é o rio que desce, que isso só é possível porque lá daquela zona que vocês menosprezam lá no norte, é de lá que a água vem e vem trazer um pouco de fertilidade e bênção para vocês. Será que vocês não percebem que até a sobrevivência de vocês depende
de uma umidade e de uma fertilidade que vem da região que vocês não têm qualquer tipo de respeito e apreciação. Então é curioso, né? E aqui a beleza assim do Salmo é extraordinária, porque ele vai evocar, né, esse negócio poético, bonito, especial, que é o orvalho, né? Se tem uma coisa que é decantada em tudo quanto é poesia no mundo, é o orvalho, particularmente o orvalho da manhã, né? Já viu aquele negócio de acordar na fazenda, assim, com aquela grama molhadinha, com aquele negócio, aquele cheiro de relva, né? Aquela coisa assim, até mesmo na realidade brasileira, isso é poesia, e poesia de boa qualidade. Pois é, imagina só agora a gente observar o que acontece aqui. Ele está falando desse orvalho, né, que a brisa suave manda desde lá do norte e vem e chega nessa área árida, que a gente até fica com a garganta, né, o nariz assim meio sufocado por causa da secura do ar. Esse alívio chega e vem exatamente de lá onde a gente vê e diz, nossa, aquela turma de lá, meu amigo, me desculpe, mas é um pessoal que de espiritualidade não entende coisa nenhuma. E o que é que nós vamos ter de ensino da parte de Deus? Exatamente isso, dizendo, olha pessoal, você quer saber de uma coisa? Qual que é o sonho divino para a comunidade da fé? É que vocês considerem, né, que a importância de vocês estarem em unidade, que não significa todo mundo ser igual e concordar em tudo, significa que deve haver um senso de fraternidade, de irmandade, deve haver um senso de respeito e mutualidade, e deve haver uma parceria no sentido de fazer o que Deus deseja para a nossa vida. E então isso é tão valioso, tão importante para Deus, que é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, chega à gola de suas vestes e ali, poeticamente, né, unge aquilo que representa todas as tribos unidas, e é como esse orvalho que vem lá do Monte Hermon e vem sendo soprado suavemente sobre Sião, lugar um tanto quanto inóspito e talvez controverso, que Deus escolheu para a partir dali ordenar a sua bênção, mas uma bênção que faz sentido quando Sião se torna não só um lugar de referendar sua própria espiritualidade em detrimento dos outros, mas que reforce a importância dessa unidade, porque ali é ordenada a bênção do Eterno, a bênção do Senhor, e que é uma bênção diferente daquilo que vem do clima, que uma hora está presente, outra hora não está, uma hora depende aí da sazonalidade das chuvas, dos momentos mais adequados, mas a bênção, ela é ordenada para sempre, ou seja, de maneira permanente, a bênção que prossegue e continua. Portanto, fica o desafio para nós ao ler o Salmo 133 na nossa vida. Vivemos, no momento, eu poderia dizer assim, com dor no coração, de muita decepção. Qual que é o problema do povo de Deus? Não é somente um problema de conflitos externos. Muitas vezes a gente imagina que o maior inimigo do povo de Deus, o maior inimigo da igreja de Deus é exatamente o que está lá fora. É curioso que, mesmo quando Israel sofre, né, aí diante dos seus inimigos na história bíblica, ou quando a igreja é perseguida, é interessante ver que nós temos sempre relatos de grandes vitórias do povo de Deus, apesar da ameaça externa. E muitas vezes pensamos, olha, o problema da igreja é o sistema secular que nos ameaça, que sempre esteve aí. O problema da igreja é uma possível ação política externa de gente perversa que vai tentar coibir
a realidade do Evangelho. Então, o problema da igreja tem a ver com ensinamentos falsos e ensinamentos religiosos ou seculares que podem fazer a cabeça das pessoas da igreja. Tudo isso é verdade, mas a luta principal do povo de Deus envolve um conflito que começa dentro do próprio povo. Quando a gente, na verdade, se comporta como as pessoas sem Deus, no seu narcisismo, no seu individualismo, na sua independência indevida, e não entende mais a importância da comunidade da fé e dessa unidade no povo de Deus. É impressionante que Deus vai abençoar Jacó com muitos filhos, todos diferentes uns dos outros, que vão ter aí, né, as tribos com a sua grande dificuldade, e sempre o povo teve essa situação de diversidade e teve o desafio de viver unidade. Você não acha interessante que na igreja primitiva, mal começou essa igreja a caminhar sob o poder do Espírito Santo, o pessoal já estava brigando porque as viúvas de fala hebraica aramaica e as viúvas de fala grega, ali houve uma confusão e algumas não recebiam o que deviam e houve uma controvérsia em torno disso. Não é exatamente essa a mensagem de Paulo contra a divisão da igreja em Corinto? Um dizia, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não é esse o nosso quadro hoje, dizendo, a minha denominação é isso, minha denominação é aquilo, eu sou de Lutero, eu sou de Calvino, eu sou de Menusimos, eu sou de Zwinglio, eu sou de Barth, eu sou de não sei quem. Não é possível, meus queridos, que a gente coloque esses elementos distintivos acima da prioridade do reino de Deus, da prioridade da missão que nos foi dada e especialmente do desafio de vivermos numa união em Cristo, vivermos em unidade, em desafio na missão para proclamar a verdade. Então, a grande verdade é difícil, é duro dizer, mas é uma decepção ver muitas vezes tanta gente em polarização. O Salmo 133 fala para a nossa vida, ensina ao nosso coração, desde os tempos do Israel antigo, que Deus deseja, como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, como o orvalho que desce do Monte Hermon, que nós precisamos trabalhar em união, longe dessa decepção que envolve a desnecessária polarização. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração, e eu convido você a fazer parte dessa união para a caminhada no benefício da missão. Amém. Bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida
Esse é o momento em que nós vamos, em comunhão, relembrar do sacrifício de Jesus por nós. Relembrar da sua vinda, da sua encarnação, dele estar aqui entre nós, ter habitado entre nós e ter entregue a sua vida para nos resgatar. Aqui nós temos os elementos que relembram o pão, relembrando o seu corpo, e o cálice, relembrando do seu sangue que foi derramado por nós. E nós queremos, com gratidão, elevar os nossos pensamentos a Deus, para não apenas ter isso na nossa mente, mas colocarmos em prática aquilo que o apóstolo Paulo nos diz lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele diz que quando nós comemos e bebemos desse pão, nós anunciamos a morte do nosso Senhor, essa morte sacrificial que nos resgata até que Ele venha. Nós vamos orar nesse momento e depois vamos juntos participar do pão e do cálice, relembrando o sacrifício de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tão grande amor. Nós te agradecemos por esse ato de graça, esse ato de favor imerecido. Nós não merecíamos receber nada de ti, mas o teu amor que agiu em nosso favor, entregando o seu Filho, nos resgatou, nos tirou das trevas, nos tirou da lama e nos colocou na luz, para que nós agora também, através das nossas vidas, sejamos anunciadores da tua salvação. Por isso, ó Pai, além de te agradecer, nós queremos te pedir que o Senhor nos fortaleça, nos instrua, nos ensine como sermos seguidores fiéis de Cristo Jesus, como anunciarmos esse sacrifício para as pessoas, para que elas também possam conhecer esse amor redentor que há em Ti. Assim, ó Pai, nós oramos e participamos nesse momento desse memorial, relembrando o sacrifício do Teu Filho e vivendo, buscando desenvolver uma vida baseada nos ensinamentos dele. Oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos nesse momento partilhar do pão. Vamos todos comer do pão. De forma semelhante, vamos pegar o cálice que representa o sangue de Cristo derramado por nós e vamos fazer isso em memória do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Muita gente sempre me pergunta, eu queria ir lá no templo, né, da IBNU, e aí a gente ficava naquela situação de dizer, olha, a IBNU não tem templo. Como não tem templo, vocês se reúnem onde? A gente se reúne num espaço corporativo. Durante quase todo o nosso período, nós nos reunimos tanto no Clube Transatlântico como no World Trade Center de São Paulo, WTC. E então acabamos sendo aquela igreja do tabernáculo, né? A gente monta, desmonta e usamos esse espaço para os nossos encontros e celebrações aos domingos, e grande parte do que a gente faz acontece fora dessas paredes, mas com crescimento, com uma amplitude de pessoas, tanto no contexto de São Paulo como nos outros lugares, nós desenvolvemos o desejo no coração, com a ajuda e a graça de Deus, de ter o que a gente chama de nosso lugar. Vai ser um espaço que já temos um valor guardado com esse objetivo, estamos levantando recursos para ter um espaço que possa ser usado durante a semana para muitos ministérios diversificados e muita ação efetiva em favor da comunidade em diversas áreas, com a ideia de ser sal da terra e luz do mundo, e ao mesmo tempo um espaço onde
teremos as nossas celebrações dominicais e nossas reuniões com o objetivo de crescimento bíblico e de aprofundamento no serviço do Reino. Então, eu até convido a todos que estão em sintonia com a IBNU, seja você também um parceiro desse nosso projeto, nosso lugar, que é o sonho que está à nossa frente. Deus abençoe a IBNU, essa comunidade saudável para um mundo melhor. Nesse momento, a gente separa um tempo para lembrar de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito através de nós, como Ele nos convida a participar de toda a obra que Ele está fazendo. E a IBNU está presente, então, aí em tantos lugares, né? Aí em São Paulo, no Brasil, no Sertão, por exemplo, em Amazonas, e no Paraguai, e em vários lugares nós estamos com várias frentes aí fazendo trabalhos de ajuda, né, a pessoas e resgatar a dignidade, dando estudos, né, ensinando realmente, treinando líderes e levando a mensagem do Evangelho. Então hoje você pode fazer parte disso. Esse é o meu convite, é o nosso convite para que você venha participar com a gente desse projeto de Deus tão especial. Nós tivemos no domingo passado o Projetos do Reino, que foi um momento especial de todo mundo expor os projetos que estão acontecendo, e você pode participar da próxima. Então vem fazer parte desse agir tão maravilhoso de Deus aí no mundo. E como você viu aí, nós estamos também com o projeto do nosso lugar, das cadeiras. Você pode participar da forma que Deus tocar no seu coração. Então, vem com a gente nesse momento entregar como adoração a Deus essa oferta, o seu dízimo, esse momento de entrega e de adoração. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Como é bom fazer parte, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor está agindo, como o Senhor está trabalhando. A gente quer fazer, Senhor Deus, ser os seus parceiros nisso, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, viver toda essa experiência junto com o Senhor. Pai, nos guia junto nesses projetos e nesse momento nós entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor, uma parte de tudo que o Os geeks da IBNU estão a todo vapor e nós estamos começando um novo geek que fica no Rio de Janeiro. E é por isso que eu quero convidar você que de repente é da região aí do Rio de Janeiro a participar conosco. O nosso próximo encontro Geek do Rio de Janeiro será no dia 3 de junho, à tarde. Então, se você quer fazer parte desse geek, entre em contato comigo pelo contato da Conexão para saber mais informações. Olá, gente, tudo bem? Sou Nelber. Sou professor universitário, membro da CRU Brasil e do Fact Commons, que é o movimento da CRU Brasil para professores universitários, estudantes de pós-graduação, pesquisadores, trabalhadores do mundo acadêmico em geral. E nós estamos aqui para convidar vocês para a nossa primeira conferência nacional, que vai ser em julho, dias 28 a 30 de julho, lá em Campinas. E a gente está em parceria com o Novo Universo, que é o Ministério da IBNU para universitários, e a gente quer lhes convidar, se você entende que Deus está lhe chamando para servir ao Reino de Deus no mundo acadêmico, ou se você quer entender melhor como desenvolver os seus dons, seus talentos, para edificar o Reino de Deus, cooperar com Deus na edificação do Reino de Deus no mundo acadêmico. Então eu quero lhe convidar para se juntar a nós nesses dias lá em Campinas. Você sabe que o ensino da IBNU está aí a todo vapor. Nós continuamos com os cursos, estamos terminando aí Samuel, o livro de Samuel e João. E agora, nos meses de junho e julho, você
pode aí se preparar porque vem coisa boa. Então, como fazemos teologia? Como é que a gente está na hora de fazer teologia? Então, como é que a gente faz? Esse é um dos cursos e o livro de Reis. Então, você pode se preparar quarta e quinta às 19 horas. Vem com a gente. Oi, comadre. Oi, compadre. Estou eu aqui me arrumando no nosso primeiro arraiá de oração da IBNU. Lá nós vai ter cantoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vai ter muita oração. A comadre Ludmila vai levar um testemunho para fortalecer nossa fé. E a gente também tem um tempo muito importante, que é tempo de prosear, a gente se conhecer, a gente chama de comunhão. E para esse tempo a gente precisa comer um pouquinho, sabe? Então, sugiro para você canjica, arroz doce, paçoca, bolo de milho cozido. Tem também um tarde hot dog, que se você não entender bem como é que é, você leva pão com salsicha que dá certo. Você é nosso convidado, faz sua inscrição. Dia 3 de junho, 10 horas da manhã, esperamos vocês. Queremos agradecer a sua participação aqui no nosso canal da nossa celebração online IBNU. Todos os domingos, às 9h30, nós estamos aqui trazendo esse conteúdo para abençoar a sua vida. E nós chamamos você para ser nosso parceiro divulgador. Divulgue esse conteúdo, divulgue os outros conteúdos que são colocados aqui no canal do YouTube para todos os seus contatos, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus inimigos. Você pode divulgar para todas as pessoas que você puder. E também acompanhe todas as nossas postagens, tudo aquilo que colocamos nas nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Lá tem conteúdos que podem abençoar a sua vida, que podem abençoar a vida de outras pessoas também. Então nos acompanhe, seja o nosso parceiro e que o Senhor te abençoe nessa semana. Semana que vem, 9h30, estamos aqui novamente. Pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar.